Olá a todos, hoje dia 4 de outubro de 2022 e estamos em mais um fórum de discussões no manejo do ciclo gravídico puerperal e neonatal, e hoje um tema de extrema importância, que foi inclusive colocada a necessidade da gente retomar nesse fórum pela doutora Rossana, que hoje vai nos dar a honra de ser não só a convidada, mas se manter como nossa mestre matriciadora para trazer aí a magnitude desse tema para a gente poder discutir. Doutora Rossana, muito obrigada mais uma vez, que tenhamos um ótimo encontro, a palavra é sua. Olá a todos, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui para a gente poder conversar sobre esse tema, né? E por que é importante a gente falar da violência obstétrica. Acho que violência obstétrica voltou a ter uma importância muito grande, é importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque quando a gente olha o que a gente teve que restringir por conta da Covid-19, muito do que a gente já tinha avançado no tema, a gente vê que a gente regrediu, né? E aí, eu gostaria de começar falando com vocês, assim, muita gente se incomoda com o termo violência obstétrica, né? E eu queria que muita gente se incomodasse com a violência obstétrica. Então, vamos entender um pouquinho de onde vem essa história de violência obstétrica e se o termo é esse mesmo, se o termo tem que mudar, né? Então, o que a gente tem? Em 2007, na Venezuela, foi feita uma definição legal de violência obstétrica. E foi considerado violência obstétrica a apropriação do corpo e do processo reprodutivo da mulher por profissional de saúde, que é expressa por tratamento desumano, abuso de medicação e conversão de um processo natural em um processo patológico, com perda de autonomia, da liberdade de decidir de forma livre sobre o seu corpo e sexualidade, levando a impacto negativo na sua qualidade de vida. Isso foi definido em 2007 e depois de Gregório, ele era o presidente da Sociedade Nacional de Obstetrícia e Ginecologia da Venezuela. Ele faz a primeira publicação com o tema violência obstétrica no jornal da FIGO, e a partir disso é que começam, então, as discussões sobre violência obstétrica. Quando eu falo que o termo não me incomoda, né, e por que o termo não me incomoda, é que em nada está descrito que isso é a violência do obstetra. A violência obstétrica ela pode ser feita por qualquer pessoa que esteja cuidando ou que esteja vinculada à assistência da mulher durante a gestação, parto e puerpério. Tá? Então, é muito importante que a gente esteja focado nisso. Então, por exemplo, em situações, qualquer pessoa da assistência pode estar cometendo uma violência, e mesmo alguém que não é vinculado à assistência, mas é vinculado por exemplo, a parte administrativa de um hospital. Como eu falei para vocês, né? Então, houve a primeira publicação aqui em 2010, e se a gente procurar no PubMed pelo termo Obstetric Violence, a gente vai ver o número de artigos subindo, né, a cada ano. E, por outro lado, se nós procurarmos também no Google, né, e aqui eu estou procurando artigos em português, a gente vai ver também um aumento crescente do número de ocorrências no Google com o termo violência obstétrica. É bem curioso que aqui em 2017, 2018, a gente tinha uma estabilização do número de ocorrências de violência obstétrica. Em 2019, houve uma proibição de se utilizar o termo, e aí voltou a subir. E em 2020 e 2021 também o termo foi bastante citado. O
Que tipos de violência a gente está falando? Então, existe a violência psicológica, a violência física, a violência moral e a violência sexual, que até pouco tempo atrás eu dizia, olha, a violência sexual a gente não escuta ser falado, mas a gente tem aquele caso, né, que envolvia um anestesista, de uma violência sexual como um tipo de violência obstétrica. A violência psicológica, eu acho que ela fica muito clara em muitas situações, a violência moral também, né? A gente tem uma cultura muito ruim de dar lições de moral em todo mundo, né? E nessa lição de moral, a gente tem uma mania de comparar as coisas, né? Então, quando eu falo uma violência moral, é porque, na verdade, eu estou humilhando uma pessoa. Vamos pensar em situações onde a gente, até como pais, a gente acaba errando, que é, por exemplo, a comparação de um filho com outro, tá? Virar para um filho e falar, olha, mas seu irmão não faz isso, por que você faz isso? Na verdade, você está levando a uma situação de humilhação, sendo que, na verdade, você deveria discutir o problema que está acontecendo e não a comparação de um com o outro. Né? Aí a gente vai para a escola e se um aluno não faz a lição e o resto da sala fez, ao invés da professora chamá-lo e falar, olha, você não fez a lição, eu quero que você traga a lição pronta para mim amanhã, o que a gente faz? A gente vira e fala, todo mundo fez a lição, menos você. Depois da situação onde houve uma violência moral, onde houve uma liçãozinha de moral, este aluno não vai fazer a lição de jeito nenhum, porque ele já teve a punição. Né? Então, a gente acaba criando uma cultura no nosso país de achar que a gente pode criticar quem está acima do peso, criticar e sem resolver o problema. Né? Dizer para uma adolescente, por exemplo, poxa, você engravidou e você acabou com a sua vida, falar isso para ela no momento do parto, qual é o benefício que eu estou trazendo para ela? Nenhum, né? O benefício eu traria se depois do parto, no momento que ela está antes de ter alta, eu perguntasse para ela qual é o suporte familiar que você tem para cuidar do seu filho, né? Podemos chamar assistente social e tentar acertar isso. Você parou de estudar ou não? Que durante o pré-natal a gente estimulasse essa pessoa a não parar de estudar, né? Então, tem várias situações que a gente pode trabalhar e a gente trabalha de um jeito ruim. E quando a gente fala da violência física, eu acho que a gente, graças a Deus, já passou de situações onde sim, se continha a mulher numa cama, né? Mas aqui entra a hipermedicalização. E a hipermedicalização, ela entra nesse conceito de violência obstétrica como abuso de medicação e conversão de um processo natural em um processo patológico, que é a gente pegar um processo que está indo bem e transformar aquilo em algo ruim. E aí, o que a gente tem se a gente pensar nessa medicalização relacionada à morte materna? Então, vamos lá. Quando a gente não tem ação nenhuma e a gente deixa o parto acontecer sem nenhuma ação para 100% da população, a gente tem o niilismo, né, que é a falta de acesso à medicação, e aí a gente vai ter razões de morte materna que chegam até 1000. Então, eu queria mostrar para vocês assim, ó, há países no mundo que tem taxa de cesárea de 2%. E que vão ter uma razão de morte materna que a gente vai olhar aqui, ó, acima de 400, 600, 1000 de razão de morte materna. Tá? Tem outros países que têm 6%, menos de 10% de taxa de cesárea, e eles se situam todos com razão de morte materna acima de 200, deixando muito claro que a gente não ter acesso ao que a gente tem de tecnologia é uma coisa muito ruim e pode, sim, aumentar a morte materna. E esse é um dos motivos onde a gente começa a trabalhar com a medicalização, certo? O parto passa a ser hospitalar, a gente passa a usar a ocitocina para prevenção da hemorragia pós-parto, passa a usar a ocitocina
para situações de distocia funcional, né? E com isso a gente indica cesárea para quem precisa. Com isso a gente começa a ter uma redução na razão de morte materna, até que ela chega a uma razão de morte materna em torno de 50, tá? Se a gente olhar a razão de morte materna do Brasil antes da Covid-19, era uma razão de morte materna de 55. Mas se a gente olhar a razão de morte materna, ela vem meio estável ali, tá? Em torno de 50 ao longo dos anos. E por que essa razão de morte materna não cai mais? Porque eu tenho que ter um equilíbrio na medicalização. Então, eu preciso indicar cesárea para quem precisa de cesárea, eu preciso usar ocitocina para quem precisa de ocitocina. Quando eu consigo equilibrar essa medicalização, eu passo a ter razão de morte materna inferior a 10, tá? E nessas situações, a gente está utilizando algo que se chama prevenção quaternária. O que é a prevenção quaternária? São as atividades que a gente vai empregar para identificar as pessoas que podem estar em risco de hipermedicalização, reduzindo as intervenções desnecessárias e as iatrogenias. Então, vamos pensar uma coisa. Se eu tenho uma paciente que está com uma dissocia funcional de hipoatividade, se eu não der ocitocina para essa mulher, ela vai ter um trabalho de parto prolongado. No trabalho de parto prolongado, ela aumenta a chance de infecção. Se eu tenho um trabalho de parto prolongado, eu posso ter atonia uterina depois, né, no pós-parto. Então, se eu não der a ocitocina, eu vou fazer um malefício. Agora, vamos para o outro lado. Eu tenho uma paciente que está em trabalho de parto, tá? Adequado, evoluindo de uma forma adequada, e eu entro com a ocitocina para ela do mesmo jeito. Estou fazendo uma hipermedicalização. Essa paciente pode ter uma taxistolia, pode ter um sofrimento fetal, e os receptores de ocitocina podem ficar saturados no pós-parto. E, com isso, esta paciente pode ter uma hemorragia. Então, por isso é que é importante a gente buscar aquilo que eu falei para vocês, que é esse equilíbrio de medicalizar apenas aquilo que tem necessidade. E, com isso, a gente reduz essa situação de hipermedicalização. Hipermedicalização é um problema? Se a gente olhar para o Brasil, é um problema? Se a gente fizer uma comparação entre o Reino Unido e o Brasil, para a gente olhar o número de partos sem intervenção, tá? No Reino Unido e no Brasil no ano de 2011. No Reino Unido, a gente tinha 41,8% de partos sem intervenção, e no Brasil, 5% de partos sem intervenção. E se a gente olhar nessa pesquisa Nascer no Brasil, ela está sendo refeita, mas esses dados são de 2011 e 2012. Se a gente comparar aqui o baixo risco e alto risco, olha só a situação. A gente tem utilização de catéter venoso para aproximadamente 80%. Ocitocina em 40%, tanto no baixo quanto no alto risco. E vamos pensar assim, no alto risco eu até poderia ter mais, eu tenho que fazer indução de trabalho de parto em várias vezes por conta da gravidade da doença. Mas no baixo risco eu tenho mais ocitocina do que no alto. E outra coisa para a gente pensar também é que no baixo risco seria só, então, para a correção da distocia funcional, que acontece em 10% dos partos. Como é que eu tenho quase 40% de ocitocina e 40% de uso de amniotomia? Por outro lado, se a gente pensar na analgesia, né, pensando na violência para o outro lado, que é a paciente ficar sentindo dor e não ter acesso à analgesia, a gente tem analgesia para menos que 40% dos casos. Posição de litotomia, que é com o dorso totalmente reto, né? Porque a posição verticalizada, se eu aumentar o dorso em 45 graus, eu já tenho uma posição verticalizada. A gente vê em mais de 80% sem elevação de dorso.
Episiotomia, nessa época aqui, em 50% a 60% dos casos, e chama muita atenção a manobra de Christeler, né, que não tem justificativa para ser feita aqui em quase 40% dos casos. Para a gente olhar cada uma das situações e entender, né, que eu acho que isso é o mais difícil da gente entender e da gente divulgar de uma forma adequada. Se eu uso a ocitocina para uma distocia funcional ou para a prevenção da hemorragia pós-parto, que tem que ser de rotina, eu estou fazendo assistência. Se eu uso a ocitocina de rotina para todos os trabalhos de parto, eu estou fazendo abuso de medicação e conversão de um processo natural em um processo patológico, o que caracteriza, sim, violência. Se eu faço a episiotomia na situação em que eu tenho um risco de ruptura perineal, um parto operatório, seja ele um FOSP ou então um vácuo extrator, ou na distocia de biacromial, eu estou fazendo assistência. Se eu faço a episiotomia para 100% dos casos, eu estou fazendo violência. Violência por quê, gente? Porque tem uma revisão da Cochrane que mostra que fazer a episiotomia seletiva, que é nestas situações aqui, tem as mesmas vantagens e desvantagens de fazer episiotomia para todo mundo. Então, não justifique eu fazer para todo mundo. Agora, se vocês me perguntarem assim, tem na literatura algum ensaio clínico randomizado que olhou fazer episiotomia para todo mundo versus fazer episiotomia para ninguém? Não existe, gente. Então, também atrapalha muito a história de dizer não faça episiotomia nunca, né? Então, que taxa de episiotomia a gente buscaria? A gente buscaria taxas de episiotomia de 15%, 20%, seriam taxas bem adequadas para a gente poder trabalhar. A amniotomia na assistência é para distocia funcional e o uso rotineiro é, sim, um abuso de medicação. E aí vem a questão do parto vaginal operatório, FOSP vácuo extrator. Gente, não dá para a gente não saber e não fazer um parto vaginal operatório. Isso leva a maiores riscos para a gestante. Então, se eu tenho uma distocia ou um sofrimento fetal, eu tenho sim que fazer um FOSP, eu tenho sim que fazer um vácuo extrator. Porque se eu não fizer, a minha opção é a cesariana. Só que é uma cesariana que vai buscar a cabeça do bebê lá embaixo, aumentando o risco de lesões para essa mulher. Agora, FOSP vácuo para todo mundo seria uma violência. Manobra de Christeler é violência, aumenta o risco de lesões maternas e fetais, mas a gente também tem que ter clareza do que é a manobra de Christeler. Então, por exemplo, apoiar o fundo do útero quando você está fazendo uma cesárea não é Christeler. Agora, empurrar o fundo do útero com força, com risco de lesão hepática materna, lesão de baço, lesão de fígado fetal, é sim violência obstétrica. E as cesáreas no Brasil? Elas são assistência ou violência, olhando para esse contexto que a gente falou, de transformar uma situação que é fisiológica numa situação patológica. Então, quando a gente olha a situação aqui dessa pesquisa, né, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que no setor público predominava o parto vaginal, cesariana aqui 45% mais ou menos, e na saúde suplementar, um predomínio muito grande da cesariana. A primeira coisa que as pessoas olham e falam é, não, mas isso acontece porque a gestante quer. E aí, nesse mesmo estudo, eles fizeram uma análise da preferência inicial, decisão no final da gestação e o tipo de parto que efetivamente aconteceu. No sistema público, 15% das mulheres chegam querendo cesárea, no final da gestação, os mesmos 15% que é cesárea, mas acaba em quase 45% de cesárea. E no privado, a gente tem, sim, 36% chegando querendo a cesárea, depois isso aumenta para 67%, mas chega a quase 90%. E esses 90%
né? Hoje está um pouco mais baixo, a gente tem, depois das iniciativas, um número de parto que a gente vai ter ali 82% de parto cesárea no sistema privado, mas valores ainda muito elevados. E na situação atual, o que a gente tem? Muitas vezes a gente tem médicos e pacientes olhando para lados distintos. Tá? Então, a paciente tem uma expectativa, ela quer alguma coisa e o médico quer outra coisa. E o que a gente tem que fazer é debater, é conversar para a gente poder entender o que está acontecendo em relação às situações que a gente pode chamar de violência obstétrica. E o que é violência obstétrica, gente? Se eu fosse resumir para vocês, e a OMS parou de utilizar o termo violência obstétrica, e é um pouco do que a gente vai falar semana que vem. Semana que vem a gente vai falar de duas coisas: como garantir uma experiência positiva no parto e um pouco de plano de parto. Em 2 pontos: como fazer um plano de parto e como discutir um plano de parto com a pessoa que chega com um plano de parto pronto no seu plantão, que eu sei que é uma angústia muito grande para todo mundo. Por que a OMS mudou isso? Porque eu acho que é mais fácil para a gente fazer a seguinte reflexão. Se passados 10 anos dessa mulher que eu cuidei da assistência pré-natal, que eu estava ali presente na assistência ao parto, e alguém perguntar para ela assim: me cite os momentos mais felizes da sua vida, se ela citar o momento do pré-natal, da gravidez e do parto como sendo um dos momentos mais felizes da vida dela, significa que você fez um bom trabalho, tá? E que você contribuiu para que ela tivesse uma experiência positiva no parto. Uma outra forma de olhar para essa situação é a gente olhar para como a gente gostaria que nós fôssemos tratados ou que fosse tratado um filho nosso, né? Então, isso vem da entrada na porta. Então, será que eu gostaria que, se a minha filha chegasse pela 5ª vez no hospital, né, em falso trabalho de parto, o porteiro virasse para ela e falasse: nossa, já é o 5º plantão meu que a senhora vem, a senhora não sabe o que é trabalho de parto? Será que a gente gostaria que, na expectativa ali dela chegar no pronto atendimento e ser atendida, né, na hora que eu chamasse ela para atender no pronto atendimento, eu não me apresentasse para ela, eu não perguntasse se ela quer a presença do acompanhante na consulta, eu impedisse o acompanhante de estar junto? Será que eu gostaria que alguém impedisse o meu genro de estar com a minha filha no momento do nascimento do filho dela? Será que a gente realmente precisa tirar o acompanhante da sala quando vai fazer uma analgesia, sendo que para a gente da obstetrícia é rotina eu fazer uma cesariana com a presença do acompanhante junto? Então, é uma situação, gente, que a gente precisa olhar para cada um de nós e pensar num cuidado centrado na mulher e centrado na família, ou centrado na mulher e no acompanhante que ela definiu. Porque quem define se quer ter acompanhante ou não, quem define se o acompanhante sai da sala durante um exame, durante um procedimento, é a gestante, não somos nós. E isso são situações que a gente tem que pensar. E aí, quando a gente pensa assim, poxa, mas então o que eu tenho que fazer, né, para que essa mulher considere que ela teve um atendimento no parto que foi adequado, que foi bom? O que a gente tem que olhar para essa situação, o que foi considerado como uma categoria excelente de satisfação foi menor tempo de espera. Então, por exemplo, nós temos que nos estruturar para que a pessoa não fique esperando por atendimento. Segundo ponto, privacidade no trabalho de parto. Não dá mais para a gente ter aquele pré-parto enorme, que a gente tem as pessoas lado a lado, sem uma cortina separando, né? O item 3, clareza nas explicações.
Clareza nas explicações, gente, implica que, ao explicar algo para alguém, a gente pergunte para a pessoa o que ela entendeu daquilo que a gente falou, tá? Porque eu posso achar que eu estou sendo super clara, e se eu perguntar para 161 pessoas que estão aqui, né, 160, tirando a minha pessoa, se eu perguntar para os 160 o que a pessoa entendeu do que eu estou falando, talvez as pessoas não tenham entendido. E a gente não se preocupa com isso. Um outro ponto importante é tempo disponível para pergunta. É chegar para a paciente e falar: você tem alguma pergunta que você gostaria de me falar? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pergunta respondendo. Por exemplo, a dor não está muito forte, não, né? Eu já falei que não está. É totalmente diferente de perguntar para a pessoa: você pode me dizer, de 0 a 10, como é que está a sua dor? Você precisa de algo para cuidar dessa dor? Uma outra situação que eu acho muito interessante é que o pedido das mulheres é por participação nas decisões, tá? Não é para que ela decida. Gente, se a gente chegou numa situação em que a mulher decide o que ela quer e ela chega dizendo: eu quero isso, eu quero aquilo e não sei o quê, e o médico não se sente em condições de conversar com ela e explicar para ela o que é melhor, depois de todos os anos de estudo e a experiência que ele acumulou, se eu fosse ela, eu procuraria outro médico, porque não pode o paciente decidir tudo. O que o paciente quer é participar nas decisões, tá? É ouvir. Então, por exemplo, alguém chegar e falar: olha, eu não quero que faça o CREDE, tá? CREDE, no estado de São Paulo, gente, é uma lei estadual que obriga os hospitais a fazer. Se essa lei deveria ser mudada, na minha opinião, sim. Mas enquanto a lei existir, a gente é obrigado a fazer. E aí a gente tem que virar para a mulher e falar: olha, o CREDE é importante porque ele vai fazer com que o seu filho tenha menos risco de ter lesões oculares, que são lesões graves, causadas causados pela clamídia, né? Então é importante fazer. Por que você não quer fazer? Ah, porque eu não quero que faça imediatamente depois que ele nasceu, porque eu quero que ele consiga olhar para mim. Gente, a criança não vai enxergar a mãe, mas vale a pena eu ficar brigando com ela, que ele não enxerga quando ele nasce? Eu não posso virar e abrir uma possibilidade de dizer: podemos fazer, então, assim que a gente acabar a primeira hora, ele fica com você, ou ele fica um tempo com você e depois a gente faz. Nunca tive uma situação de alguém dizer que não. É participar da decisão, não é decidir. E o respeito dos profissionais, tá? Então, se a gente olhar aqui e for classificar, né, o respeito dos profissionais é o primeiro, a participação nas decisões é o segundo, a privacidade no trabalho de parto é o terceiro, clareza nas explicações, menor tempo de espera e o tempo disponível para perguntas. Então, quando a gente fala de violência obstétrica, eu queria que a gente brigasse menos com o termo, tá? E brigasse mais para que ela não acontecesse. Porque sim, ela acontece, né? Ela acontece em situações de desrespeito, ela acontece em situações onde a gente, como profissional de saúde, procura o que é mais confortável para a gente e não para a paciente, e para a paciente ser o acompanhante ou para paciente ser o companheiro ou companheira. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, para a gente evitar a violência obstétrica, só tem uma solução: nós precisamos que médicos e pacientes e outros profissionais de saúde, que nós estejamos todos olhando para a mesma situação. E essa situação é uma só:
que o que mais importa é o cuidado centrado no paciente. É isso que eu tinha que falar para vocês, e aí a gente pode abrir para perguntas, e para a semana que vem, a minha ideia é trazer como garantir uma experiência positiva no parto e falar também do plano de parto. Obrigada. Obrigada, doutora Rossana. É muito impactante te ouvir falar, né? Porque a gente fala de violência todos os dias, mas todos os dias a gente vê o quanto a gente precisa falar disso. E quando eu vou abrir já para as pessoas falarem, Cida, já te dou a palavra, mas quando você trouxe esse levantamento aqui do que foi apontado pelos pacientes, o quanto a gente vê que a gente trabalha muito com essa questão, né, de capilarizar a informação, mas de se certificar de que aquilo que você transmitiu foi entendido, o quanto a gente tem de diversidade cultural, né, de letramento mesmo das mulheres. Então, será que a forma que eu estou usando para levar a informação está sendo efetiva? Isso que você trouxe, porque tem mulher que não sabe ler, não sabe escrever, tem muito profissional que fala muito termo técnico, e eu já presenciei vários casos de que depois do profissional sair, você falar com a paciente, ele não entendeu nada do que foi dito. Quando você traz, né, de que participação das decisões está em segundo lugar, porque o cuidado é uma oferta, né, e se a paciente não puder participar daquilo que está sendo ofertado como serviço, ou está sendo produzido como cuidado, como que fica? E aí eu não vou tomar mais o tempo, mas esse é um trabalho que a gente faz exaustivamente, e de fato, se não tivermos todos juntos, olhando para um objetivo comum, a gente não vai sair desse número que nós estamos. Eu vou passar a palavra para a Cida, e depois tem três perguntas no chat. Cida, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Rosana. Boa tarde, Adriana. Doutora Rosana, a senhora acha que a violência obstétrica ela tem uma relação com a reprodução, né, do lugar que a mulher ocupa de forma geral? Na sociedade, é uma relação com a violência geral. Eu vejo, do ponto de vista da humanização, que o empoderamento da mulher sobre o seu corpo é muito frágil, né? A gente ouve todos os dias, né, notícias que confirmam essa dominação do corpo da mulher, né? Então todo mundo manda no corpo dela, o marido manda no corpo, no desejo dela, o namorado manda, o filho, quando não quer deixar, pega, né? Eu tenho aqui uma sobrinha que não consegue deixar de dar de mamar, porque diz que o bebê manda nela, né? Então, eu estou brincando, mas é por aí, né? Todo mundo manda, e até ela se empoderar, né, desse corpo, né? Eu vejo muita fragilidade. A senhora acha que tem uma relação com a violência maior, com a reprodução dessa violência? Eu acho que tem uma relação com a reprodução da violência geral, né? Se a gente olhar, mesmo assim, as nossas relações, elas são violentas, e elas são pouco focadas no objetivo, né? Eu brinco muito, assim, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu faço uma discussão de violência obstétrica, sem slides, né, com os alunos do 5º ano aqui da medicina. E eu falo para eles que quando a gente pensa né, nessa questão, por exemplo, se um aluno faz uma besteira da faculdade de medicina, o que a gente faz? No 5º e 6º ano, eles são organizados em o que a gente chama aqui de grupos ou panelas de 15 alunos, tá? Imediatamente você marca uma reunião com todos os alunos, certo? Quem é a única pessoa que não vai à reunião? O único que sabe por que a reunião está sendo marcada. E a gente tem uma mania de, ao invés de ir para o enfrentamento e falar para aquela pessoa que errou,
né? Olha, isso que você fez foi errado por causa disso, por causa daquilo, como é que a gente vai corrigir tudo? A gente junta todo mundo e fala, vocês fizeram isso de errado, vocês fazem isso de errado. Então, se a gente pensar, vem essa violência o tempo todo. Me chama muita atenção também, Cida, que a violência obstétrica é sim uma questão de gênero, mas ela é uma questão de gênero que está incutida também nas mulheres, né? Então, eu não acho que é uma violência feita do médico ou do enfermeiro com a mulher, né? A gente vê, e sim, no trabalho do dia a dia, com as gestantes puérperas, a gente tem mais mulheres do que homens. Mas existe essa situação contrária do que a gente precisaria, né? Que é uma proteção maior para a mulher, e a gente vê muitas mulheres sendo muito violentas. E aí tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é assim, a percepção da violência, ela é relacionada também pelo ambiente que você vive, né? Então, por exemplo, isso eu comecei a perceber, às vezes, conversando com os alunos, porque, às vezes, os alunos falavam assim, poxa, doutora Rossana, aconteceu isso, e eu achei isso uma situação super violenta, e a paciente não percebeu aquilo. E aí tem a ver com o que você falou, né? Por quê? Porque a gente falha muito na educação das pessoas. Então, as pessoas não conhecem bem os seus direitos, não conhecem bem o que é o certo, né? Não sabem as exigências que podem ter. E isso deveria vir lá da escola, né? Eu acho que para a gente falar de respeito, de tudo isso, pela saúde da mulher, a gente tinha que começar no ensino fundamental, para as meninas já irem crescendo com esse fortalecimento, né? E a dificuldade de mudar, e aí queria dividir com vocês, é assim, porque as pessoas que viveram uma situação diferente, né, foram criadas com um conceito diferente, a tendência delas é modificar e depois de alguns meses elas voltam para a forma original. Eu brinco que é a resiliência do mal, né? Porque a resiliência é de voltar para a forma que não é boa. Então, a gente precisa retomar, dar mais um passo à frente, e aí vai, ao invés de voltar para a forma anterior em 3 meses, vai voltar em 6, depois vai voltar em 1 ano, até que vai chegar uma hora que não volta mais. E é assim que a gente vai mudando. Acho que a Mônica quer perguntar, né, Mônica? Oi, quero sim, doutora Rosana. Boa tarde. Eu não assisti a aula inteira, mas uma coisa que apareceu na pesquisa, né, fato no Brasil, a questão racial, né? A gente tem que pensar que há uma desigualdade e a negação de direitos é muito maior quanto menos as pessoas sabem dos seus direitos ou quanto menor a sua escolaridade, isso é muito mais facilmente negado. Então, nesse trabalhar com os profissionais que estão sendo formados, se a questão racial tem sido colocada como uma pauta, porque não dá para fugir dela. Esse é o meu questionamento. Eu acho que a questão racial, ela é trabalhada, mas eu acho que ainda é pouco, sabe, Mônica? Ela é trabalhada. Eu fiquei muito preocupada quando eu vi uma redução, que no orçamento do ano que vem existe uma proposta de redução de 2/3 no valor que é dado para o DataSUS, tá? Não sei se todo mundo viu isso. Se a gente tiver uma redução importante, a gente tem muito dado bom no Brasil e a gente precisa dar luz à questão racial com dados, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, na questão da Covid-19, né, a gente vê claramente que as mulheres pretas tiveram menos acesso à internação à UTI, que elas morreram mais, as indígenas também, né? Então, a gente precisa olhar para as questões e conversar sobre elas de forma aberta, né? E o que eu acho mais importante, por isso que eu gosto muito de trabalhar com os alunos, e acho que quem tem oportunidade de colocar isso no dia a dia deveria colocar essas discussões,
porque a sensibilidade de quem está começando é diferente, né? Por exemplo, a gente fala muito de violência obstétrica, mas se a gente falar dos prontos-socorros dos nossos hospitais, e aí é no geral, tá? Público e privado, eles não são extremamente violentos? Aquelas macas espalhadas, né? A pessoa ali, o acompanhante ao lado, em pé, sem ter um lugar para ficar, sem cobertor, sem nada, né? E sim, as pessoas... a questão racial, ela pega por vários pontos, ela pega por menor acesso ao ensino, ela pega por menor acesso à saúde suplementar, né? Ela pega por... E aí, o desconhecimento dos direitos, eu acho que é o mais importante, porque se você desconhece os direitos, a sua vulnerabilidade aumenta muito. Né? Isso é para todos, gente. Quanto menos a gente sabe os direitos que a gente tem, mais vulnerável a gente fica. Mas acho que é uma questão que é trabalhada aqui, né? Mas a gente tem um grupo que chama Race ID, que foi fundado aqui, que o ano passado fez um congresso, esse ano já fez outro. Para trabalhar isso, a gente trabalha essas questões mostrando dados também, mas acho que ainda é muito pouco o quanto isso é trabalhado na área da saúde. Eu estou vendo que tem umas perguntas aqui no chat. Tem um monte. Eu vou falar a primeira, tá? A primeira é da Vanessa, de Miracatu. A mim, esse tema muito me incomoda. Não há violência maior, principalmente psicológica, fazer uma mãe que está com feto em óbito passar por todo o processo do parto normal. Sabemos que a cesárea também há riscos, mas ela deveria poder escolher. Vanessa, eu acho que em relação ao óbito fetal, a gente está tudo errado, tá? Se eu for falar para você, assim, eu acho que está tudo errado, né? Se a gente for pensar assim, ó, a primeira coisa, alguns hospitais têm trabalhado, né, de no local, no quarto onde está a paciente com óbito fetal, colocar uma borboleta lilás, alguma coisa que te lembre que ali tem uma paciente que teve um óbito fetal. Né? Eu não posso colocar alguém que teve um óbito fetal do lado, numa enfermaria onde eu tenha gestantes ou eu tenha puérperas com seus recém-nascidos. Né? Eu acho que assim, o processo do parto normal, ele sem analgesia ele é impossível. Com analgesia, ele pode ser possível, e sim, a gente pode conversar com a paciente. Mas mais importante do que isso é o tempo, né? Nós precisamos começar a fazer a indução desses óbitos fetais assim que eles são diagnosticados e não jogar isso para frente, né? E aí tem uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar, que é a gente tem um projeto temático aqui que vai tá olhando para o luto também, né? Para caso é um projeto temático da FAPESP só de óbito fetal. Então, além da parte de causas, a gente vai olhar a questão do luto também. Esse luto dessa mulher é muito pouco respeitado, né? E aí não é só dela, né? É dela e da família. Então, por exemplo, tem crianças que vão nascer e morrer imediatamente. E aí, talvez, a gente não tenha que fixar que pode entrar um acompanhante, que é só a pessoa que ela escolheu, talvez tenha que entrar. A gente já teve situações aqui de estar ali, ia nascer e morrer logo a seguida, entrou o esposo da paciente, a mãe da paciente, entrou um pastor que ela pediu, porque ela queria que fizesse um batizado das crianças antes delas morrerem. Então, eu acho que é essa flexibilização com todo o cuidado do mundo, gente. Tá? Isso não significa que a gente está abrindo mão de que não vai contaminar ninguém, as pessoas têm que saber onde elas ficam, você tem que pôr alguém da equipe para estar junto, mas eu acho que é esse olhar que a gente tem que fazer. Né? E há, sim, situações onde passar por um processo de parto normal é impossível para essa paciente. Se for impossível, eu acho que a gente tem que discutir, sim, a questão da cesariana. A Carla Azenha, doutora, ela comenta: orientar os riscos e benefícios da utilização da ocitocina e a miniotomia nas distocias
e até da episiotomia, quando necessário. E obter o consentimento da mulher já reduziria a violência obstétrica. Carla, hoje eu vou dar só um spoiler pequenininho, tá? Mas a gente vai falar disso na semana que vem. Porque eu acho que o plano de parto é a saída para isso. Porque passar um termo de consentimento para uma mulher que está ali com 5, 6 centímetros de dilatação, no intervalo das contrações dela, também não dá certo. Né? Então, o plano de parto pode ser, sim, um termo de consentimento, que a gente tem durante a gestação inteira para conversar. E é um negócio meio louco, porque assim, as pessoas se incomodam muito com o plano de parto, mas o plano de parto sempre foi feito, ele só não foi escrito. Tá? Então, se a gente pensar no atendimento privado, principalmente, ele sempre foi feito. No público, não, mas no privado, sim. Porque quando as pessoas no sistema privado estavam atendendo a gestante, elas conversavam sobre o momento do parto, falavam o que ia acontecer, perguntavam quais eram as expectativas. Então, por que ficar tão bravo com o plano de parto? Mas eu acho que o plano de parto ele tem sido mal utilizado, né? Não adianta também a gestante fazer um plano de parto sozinha e ir lá e registrar no cartório. Se ela chegar e falar, eu tenho um plano de parto registrado no cartório, desculpa, gente, mas pulgas de preocupação. O efeito legal disso é o mesmo de se ele tivesse sido escrito numa folha de papel, sem registro nenhum, porque não é um contrato. Eu não fui lá e assinei junto, entendeu? Eu não tenho obrigação de cumprir. E ele não pode ser usado para levar o conflito para o momento do parto. Como também eu acho que não é aqui nessa hora, na hora do parto, que a gente vai falar da ocitocina, da miotomia, da distocia, do fórceps, a gente tem que conversar isso durante o pré-natal, tá? Não acho que deva ser na primeira consulta de pré-natal, eu acho que tem legislação até do Estado que fala na primeira consulta, eu acho errado. Vou dizer para vocês por quê, porque até 20 semanas a preocupação da mulher é com a questão de abortamento e da gente também. Depois de 20 semanas, você começa a olhar para o parto. E de 20 até 37, 40 semanas, olha o tempo que a gente tem, gente. Não é possível que a gente não consiga conversar sobre o que seria o momento do parto. Tá? Se tiver uma distocia, tem que usar a ocitocina e tem que usar a miotomia, senão você não vai conseguir corrigir. E nas indicações que a gente comentou de epísio, tem que fazer epísio. Tá? Só que, se a paciente conhece aquilo, se você explicou adequadamente, ela entende e ela concorda que seja feito. Tá? Só que você precisa fazer isso durante o pré-natal. Agora, olha o problema que a gente tem. A gente tem um pré-natal que é feito numa UBS e o parto que é feito num outro hospital. Os dois lugares não se conversam. Se a UBS prometer coisas que o hospital não pode cumprir, acabou. Né? Então, a gente precisa melhorar essa situação para conseguir andar. Por isso, a importância da formalização da rede e da fidelização do processo todo, né? Pré-natal, encaminhamento, referenciando para a maternidade referência. Eu acho que o que você trouxe, doutora Rossana, tem a ver com o que a Jaqueline Amaral comentou. Os grupos de gestante também são essenciais durante o período gestacional para viabilizar muitas informações pertinentes no período gravídico puerperal. Uma coisa que a gente pode usar, Adri, que eu acho que é assim do grupo, tá? Que às vezes a gente coloca, é uma questão de, por exemplo, também não dá para ir para uma discussão de plano de parto sem a pessoa saber o que acontece no momento do parto. Então, o grupo é super útil para a gente conversar sobre o momento do parto, tudo que pode acontecer ali, e depois a pessoa pode sair, pensar o seu plano de parto e voltar para uma consulta individual. É super importante mesmo a gente voltar com os grupos, né, nesse momento. A Hilde Schutz, infelizmente, a violência institucional está escondida atrás dos tais protocolos que os profissionais devem cumprir. Hilde, eu concordo com você, não que ela esteja
o mal não é ter o protocolo, o mal é usar o protocolo para esconder a violência obstétrica. Né? Então, por exemplo, dizer assim, não, eu tenho que fazer isso. Né? Por exemplo, sei lá, está na nossa rotina fazer uma cardiotocografia para gestante de baixo risco, que é algo que é igual ao ausculto intermitente, pela literatura é igual, mas está na minha rotina fazer uma cardiotocografia. A paciente chega e fala, poxa, eu não gostaria de ficar fazendo cardiotocografia toda hora. Aí, ao invés de eu conversar com ela e fazer um acordo com ela, então vamos fazer ou a cardiotoque intermitente ou a ausculta intermitente, mas já vamos deixar acordado que se eu perceber alguma modificação nos batimentos cardíacos fetais, nós vamos mudar para uma cardiotocografia contínua, eu viro para ela e falo, não, mas o protocolo do hospital é fazer cardiotoque contínua em todo mundo. Então, você tem razão, sim, as pessoas usam o protocolo para esconder a sua vontade de poder e a sua vontade de olhar mais para si mesmo do que para o outro. Tá? Então, eu acho que a relação de poder que a gente vê na questão da violência obstétrica é uma relação que o maior problema é porque a pessoa quer que a sua vontade e as suas preferências sejam mais valorizadas do que olhar para o outro. Tá? É isso que acontece. Carla Zenha, muitas mulheres chegam com um plano de parto construído com todo carinho durante a gestação e no momento de fragilidade do trabalho de parto são realizadas intervenções sem orientação ou autorização da mulher e sua família. Ainda ela completa que adorou a exposição desde o início com a definição de violência obstétrica, muito abrangente e super adequada. Carla, eu acho que o plano de parto a gente tem que organizar duas coisas, né? Primeiro que assim, quanto mais a gente trabalhar com plano de parto, mais a gente vai treinar as pessoas para pegar o plano de parto na entrada ali do pronto atendimento e já conversar com a mulher sobre o plano de parto, tá? Mas para isso a gente precisa se desarmar, nós profissionais de saúde, né? E em relação aos procedimentos, eu também gosto de dizer que plano de parto é igual plano de voo, né? Então eu faço um plano, mas se mudarem as condições climáticas, se eu tiver um problema, eu posso ter que mudar aquele plano. E se eu insistir no plano original com as mudanças que aconteceram, o avião cai. Né? Então, a gente precisa, durante a construção do plano de parto, conversar sobre as situações, mas nada justifica uma intervenção ser feita sem a orientação e autorização da mulher. A Sherla, a falha na base da educação, a desigualdade social, a vulnerabilidade, tudo isso influi diretamente no empoderamento feminino e no próprio conhecimento dos seus direitos. Eu acho que a gente tem falhado muito, sabe, Sheila, na educação do paciente. Né? E até quando a Adriana falou, né, da gente não checar para as pessoas sobre o que elas entenderam, eu comecei a perceber que as pessoas entendem mal aquilo que o profissional de saúde ou o médico fala quando eu comecei a acompanhar meus pais em consulta médica. Tá? Os dois com um nível superior, minha mãe pedagoga, meu pai era procurador federal, e quando eu entrava na consulta com eles e a gente saía, às vezes eu tinha a impressão que eu tinha entrado por uma porta e eles tinham entrado por outra, porque o que eles tinham entendido do que o médico falava, geralmente não era o que eu entendi. Né? E isso começa a te chamar a atenção do quanto a gente, como profissional de saúde, comunica mal. Então, eu acho que a gente precisa assim, trabalhar mais com essa questão do entendimento, né? E da educação em saúde.
Doutora Rossana, eu vou falar de 3 pessoas, da Ilde, da Vanessa de Miracatu e da Tati Mendes. Então, a Ilde, a falta de respeito no fechamento do luto, está a violência que a mulher sofre, esta violência que a mulher sofre é impressionante. A Vanessa de Maracatu, presenciei vários partos de óbito fetal, sem analgesia e sem privacidade. E a Tati Mendes, que bacana, olhar mais atento ao luto. O que eu posso dizer disso, gente, na questão do luto, de novo, né? O que tem afastado a gente muito dos pacientes e o que tem criado a situação da gente ter uma relação médico-paciente ruim é exatamente o fato da gente não olhar para o outro, né? Então, a gente vai tudo muito mecânico, e aí eu concordo com a questão do protocolo, né? Então, o protocolo do óbito fetal vai colocar o misoprostol, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente não olha que é insuportável você passar pela dor do parto, sendo que você vai ter um nascimento de um filho que já está morto, então você tem todo o seu sonho destruído. A gente não pergunta para a pessoa se ela quer uma foto daquela criança, ela pode querer, né? Deveria ser rotina a gente dar para ela a oportunidade de ter a foto, ou melhor ainda, deveria ser rotina a gente ter um registro fotográfico para que ela pudesse vir buscar depois, né? Então, eu acho que tem várias coisas que a gente tem que olhar para o luto e que a gente olha pouco. Tá? Então, isso eu coloco para todo mundo para a gente sentir, pensar, e cada um no seu serviço, ver como que a gente pode trabalhar isso melhor. A Ilde Schutz, novamente, os planos de parto têm que ser amplamente divulgados e difundidos nas unidades básicas de saúde. Devia incentivar as gestantes a realizar o seu quando passam nos acolhimentos dos PS obstétricos, devemos fazer nosso papel como agentes de saúde também, divulgar para os nossos colegas, conscientizar-se. A Sheila, do HGT, deve ser do Hospital Geral de Taipas, me corrija se não for, Sheila. A senhora disse tudo. O seguir plano de parto, nem todos os profissionais o seguem, e existe uma resistência de diversos profissionais. O que eu acho que a gente tem que e aí pensar na questão do plano de parto, né? Quando a gente semana que vem a gente vai falar mais disso, tá? A gente vai ver como é que a gente faz quando a gente tem um plano de parto que é contrário àquilo que a gente pensa, tá? Como é que a gente lida com essas situações? Como é que a gente lida com as situações de conflito? Tá? E aí a gente vai conseguir abordar um pouco melhor isso, porque eu acho que um pouco das pessoas terem essa dificuldade é também um pouco de não saber o que fazer com aquilo. Tá? Então, eu acho que a gente consegue colocar algumas coisas disso na semana que vem. Acho que tem um pouco disso no que a Daniele colocou. Doutora, eu acredito muito que quando as pacientes conseguem ser bem orientadas em grupos de gestante, por exemplo, elas conseguem ser mais assertivas em formular seu plano de parto e conseguem, desta forma, discutir com o médico sobre as condutas tomadas fora do que ela pensou antes. A senhora concorda? Eu concordo, e eu li aqui a da Hilde também, né, que colocou que os grupos têm que discutir os largos, pois não adianta perguntar na hora do parto se a paciente tem desejo de DIU, pois isso tem que vir de uma escolha consciente dela. Hilde, eu também concordo com você, e para mim o DIU tem que fazer parte do plano de parto, né? Porque vai acabar sendo um procedimento que a gente vai fazer ali no momento do parto. Então, eu acho que é bem interessante a gente já incluir isso nesse momento, porque senão é o que você falou mesmo, né? Não naquele turbilhão de informações, emoções, parto, tudo isso virando uma loucura de tantas coisas. Acho que a Mônica queria falar.
Eu posso falar antes da Mônica? Mônica, só um pouquinho, tá? Eu já ouvi de gestores de maternidade dizendo que não inserem o DIU porque não veio com o processo da rede de atenção básica. Então, veja o quanto isso é grave, né? Então, assim, quanto à desinformação da mulher durante o período de pré-natal, mas também como que a progressão e continuidade do cuidado tem um vazio aí muito grande quando a gente fala dessa questão aí de direitos reprodutivos. A palavra é sua, doutora Mônica. Oi, obrigado. Eu acho que assim, a gente precisa falar com as gestantes, sim, mas falar com a classe médica, porque é um conflito, né? Também tinha coisas que eram protocolares, como episiotomia, imprimir gesta, né? E isso, embora já não é mais preconizado, mas a gente sabe que tem, às vezes não é o serviço, mas tem profissionais que mantêm isso na sua rotina. E aí, quando a paciente que sabe de que nem sempre é possível, e ela vê isso como rotina, ela vai questionar, ali vai ter um atrito. Então, não adianta só empoderar as mulheres, porque dependendo quem é o profissional, esse empoderamento vai ser um conflito enorme. Então, essa tensão, porque o médico sempre podia decidir tudo, e a gente está num tempo mais moderno, onde os pacientes, as mulheres querem direito à voz e ao seu corpo, e questionar, né, se esse é o melhor procedimento. Então, a gente está nesse momento de conflito, porque é isso, é como quando a educação dos filhos, né, a gente preconiza que não tenha mais o castigo físico, que seja o diálogo, e isso também é uma zona de conflito. Então, acho que é da evolução de nós enquanto sociedade. Era essa a minha colocação. Obrigada, Mônica. Super importante, Mônica. A gente e não é só médico, tá? É a equipe inteira que tem que olhar para isso. Eu acho que os médicos também, mas às vezes, quando a gente tira o médico da frente, se você muda esse cenário, aparecem outros autores ali da violência obstétrica. Então, é importante a gente trabalhar com todo mundo mesmo, mas você tem toda a razão, não adianta. E assim, por exemplo, não fale sobre parto na banheira se o hospital não tem banheira e se o hospital não permitirá que seja levado uma banheira de plástico. Entendeu? Porque aí você pode dizer quais hospitais têm banheira, quais hospitais permitem que você leve a banheira, mas você não pode exigir que um hospital aceite isso. Então, é esse tipo de clareza que a gente tem que ter. Por isso é que eu acho que é importante que a Adriana falou das redes, né? Então, por exemplo, se tem um OBS que está nesta rede aqui, ela tem que conhecer melhor aquele hospital. Porque na hora de conversar sobre o parto, tem que ter. O ideal seria que tivesse alguém do hospital para conversar junto, né? Para você não criar também uma coisa que depois chega lá e não existe. Acho que é a Janete, né? A Janete, pode falar. Oi, Adri, obrigada por falar, porque eu estava no carro, não conseguia digitar, porque eu estava no celular. Mas é só uma contribuição, não é uma pergunta, que eu estava falando tanto de luto, né, de sofrimento da mulher. Eu penso que uma outra modalidade da violência institucional acontece nos comitês de mortalidade, quando a gente discute o caso da mulher que perdeu seu filho, e muitas vezes tentamos responsabilizá-la. Porque ela não foi no pré-natal, porque ela não teve adesão, ela não está presente para se defender, e fica cômodo, muitas vezes, para a instituição responsabilizar a mulher. E aí ela é responsabilizada pela perda que ela teve, né? E aí eu acho que é uma outra modalidade de violência institucional para a qual nós sempre precisamos olhar e tratar com muito respeito, né? Quando a gente falar a respeito da mulher que perdeu o seu bebê, e inclusive daquela que chegou até a morrer. Era essa a reflexão. Obrigada. Janete, eu espero que em breve a gente possa contribuir nisso também. Esse projeto que eu falei para vocês de óbito fetal é um projeto que envolve 15 hospitais da cidade de São Paulo. A gente vai ter 415 casos de óbito fetal, com 415 controles, que são recém-nascidos vivos, né? E a gente vai estudar tudo. Questão social,
como é que foi o pré-natal, se tinha alguma doença ou não. Uma parte desses fetos vão para a autópsia, a gente vai fazer todas as sorologias de novo, né? Tem uma parte que vai avaliar o sistema de saúde, então, preenchimento de cartão de pré-natal, como é que foi o acesso que essa paciente teve. Então, a gente espera, nós estamos com quase 250 casos, a gente espera em breve, né? Deve ter alguém aqui que é de algum dos hospitais que a gente tem trabalhado e que tem ajudado muito, porque são 15 hospitais, né? Análise de placenta, e a gente espera contribuir para isso, porque o óbito fetal ele não é olhado, né, no mundo todo, e quando é mais simples a gente dizer, mas ela não fez o pré-natal, sem olhar o todo por trás que está em relação a isso. Tem razão. A Marisa Hatsui, muito boas as colocações. Quando pensamos no cuidado centrado na mulher e integrado na rede, devemos pensar no pré-natal, anotações na caderneta de gestante, no plano de parto, no planejamento familiar e principalmente na transição e continuidade do cuidado. A gente espera que todo mundo possa sair daqui, pelo menos com uma sementinha, de olhar para o outro e pensar como gostaria de ser tratado e como que a gente pode garantir que, se algum dia alguém perguntar para essa mulher os momentos mais felizes da vida dela, aquele parto que ela teve e que a gente, de alguma forma, teve alguma participação, vai ser citado como um dos momentos mais felizes da vida. Tá? Eu acho que é isso que eu queria colocar para a gente acabar, e que a gente possa refletir, né, em tudo. E para que o parto dela seja um dos momentos mais felizes, o pré-natal dela também tem que ser construído dessa forma, o puerpério também, porque se a gente tiver um problema no pré-natal, isso não vai tornar um parto feliz. Então, eu acho que é isso que a gente tem que olhar e caminhar nesse sentido. Que era isso. Muito obrigada, doutora Rossana. Pessoal, em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal do Estado, quero agradecê-los, agradecer a doutora Rossana, convidá-los para estar conosco aqui, terça-feira, no mesmo horário. Muito obrigada a todos.